Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje, para a nossa leitura bíblica em ordem cronológica em 2 anos. Estamos fazendo aí com um desafio em ler a Bíblia em 2 anos. Então, diminuindo a velocidade e aumentando a profundidade. A porção das escrituras do dia de hoje é Jó, capítulo 36, onde estamos lendo o discurso de Eliú. Ele continua falando aí e hoje a gente vai ver esse capítulo 36 do livro de Jó. Então vamos lá, minha gente, bom dia, né? Boa tarde para aqueles que vão assistir depois. E que alegria podemos estar juntos aqui para ler a palavra, para ter esse tempo de leitura bíblica, de aprofundamento na palavra, de compartilhar daquilo que o Senhor tem nos ensinado aqui. Então é um tempo muito precioso. Você já pode aí enviar esse aviãozinho para que mais pessoas estejam aqui conosco nesse tempo especial. Então já pegue aí a sua Bíblia. Eu vou ler hoje na versão NVI, Nova Versão Internacional. Vou deixar a minha Almeida Revista e atualizada aqui do ladinho, mas eu vou ler na NVI hoje, tá bom, gente? Então, se alguém perguntar aí depois, vocês já coloquem aí. Vamos para a nossa leitura do dia de hoje. Então, estou bem animada com tudo que nós temos visto, né? Neste sábado fizemos o mapa mental sobre a sabedoria aqui contida no livro de Jó, do capítulo 28, onde estudamos aí sobre a sabedoria, que é como um capítulo, né, um salmo de sabedoria aqui nesse livro de Jó, um capítulo muito poético, e não é à toa que ele está ali no capítulo 28, porque tudo isso vem apontando para aquilo que vai acontecer. Gente, a história de Jó, quando a gente lê dessa forma, reduzindo a velocidade, desfrutando da leitura, desfrutando de cada momento, de cada capítulo, né? A gente observando o que está acontecendo, é sensacional. Eu nem sei explicar assim. E o bom é que também, por exemplo, se você atrasou aí um dia na sua leitura, vamos lá botar em dia, né? Vamos lá conseguir, porque são menos porções das escrituras por dia. Ler, que a sua leitura possa ser uma leitura que você desfrute daquilo ali, e você possa trazer para a sua vida numa aplicação. Então, como eu falei, a nossa leitura bíblica, ela vai discorrendo dessa forma. Então, vamos orar, entregar ao Senhor esse tempo maravilhoso e vamos iniciar a nossa leitura aqui em Jó, capítulo 36. Esse vai ser o capítulo do dia de hoje, tá? A fala de Eliú, e vamos falar um bocadinho sobre ele. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela possibilidade que temos, Senhor, de estarmos aqui reunidas através dessas redes sociais, por essa possibilidade, podemos aprender do Senhor, Deus, que a nossa vida possa ser para cumprir o chamado que o Senhor tem, Deus, para cada um de nós, Senhor. Deus, e que em tudo possamos glorificar ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a aprender sobre quem Tu és, Pai, na revelação da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração e ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, Senhor, para que possamos Te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Nós estamos aqui no capítulo 36, na leitura de Jó, tá? Essa fala ainda é a fala de Eliú. É um amigo que aparece agora, tá? É um amigo que aparece agora depois dos outros 3 amigos já terem feito seus discursos, depois de Jó ter falado, né, tantas palavras ali, e aí aparece esse amigo, esse 4º amigo aí, que ele aparece no capítulo 32, né? No capítulo 32 aparece esse Eliú e ele faz um longo discurso aí. O Eliú agora, ele já é um homem que aparece e ele fala, ele traz um outro ponto de vista. Nós vamos ver na leitura bíblica sequente para frente, a gente vai ver que
Deus fala. É como se Eliú estivesse aí preparando o cenário para que a voz de Deus viesse, para que a palavra de Deus viesse do jeito que ela... Gente, sensacional quando Deus fala aqui. E a gente vê como um todo, né? E eu quero aqui chamar a nossa atenção para a nossa leitura bíblica do capítulo dentro do seu contexto, né? É um texto dentro do seu contexto. Então a gente está lendo hoje aqui o capítulo 36 de Jó, mas existe um contexto. Então quando a gente vê esse texto e a gente percebe o contexto, gente, prepara o seu equipamento de mergulho aí que a gente vai mergulhar. Esse negócio de água batendo no tornozelo, não, gente, vamos mergulhar em águas mais profundas. Vamos olhar, vamos ler, vamos desfrutar, vamos ler, vamos meditar na palavra, vamos ler o versículo. Ai, não entendi, eu vou ler de novo. Não entendi, vou ler de novo. E pode ser que você passe mesmo sem entender. Continua. Né? Mesmo sem entender, continua a sua leitura. Nem sempre nós vamos entender tudo e provavelmente a maioria das vezes a gente não vai entender muito. Mas se você permanecer, depois o Senhor, Ele vai trazendo clareza, Ele vai trazendo entendimento. O Espírito Santo de Deus, Ele vai nos ensinando, né? Então isso é maravilhoso, gente. Então vamos lá. Então esse amigo de Jó, esse quarto amigo, ele aparece aqui no capítulo 32. E eu quero, como a nossa leitura hoje é o 36, né? Mas as nossas lives, nós não fizemos o capítulo 32, eu quero ler aqui o capítulo 32, só a introdução ali do capítulo 32, para a gente poder fazer a leitura do 36. Tá bom, gente? Bora lá! Então diz assim, ó. Vamos para o capítulo 32, sendo que a nossa leitura de hoje é o capítulo 36, mas eu quero aqui, ó, pegar o gancho, pegar aqui onde inicia a fala desse amigo Eliú, tá? Para a gente trazer aqui a nossa mente, a nossa memória, um pouco do contexto do que estava acontecendo. Então diz assim no capítulo 32. Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraque, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontrava meios de refutar a Jó. E mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Então, quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, ele falou, tá? Então, só essa parte aqui do capítulo 32, agora vamos voltar para o capítulo 36. Então, o que nós vemos aqui sobre Eliú, dentro de um panorama, dentro de um contexto, para que eu possa compreender, né? Aí tem todos os capítulos até chegar no 36, mas diante disso, o que eu percebo? A primeira coisa é que ele era o mais novo de todos, né? Ele foi até respeitoso com os demais, por quê? Porque ele esperou os outros falarem, né? Ele esperou quem? Os mais velhos falarem. Houve aí, né, esse respeito. E a Bíblia fala, né, que ele irou-se muito, ele ficou com muita raiva, ele ficou indignado, tá? Ele ficou indignado por quê? Porque ele achava um absurdo Jó o tempo todo tendo que se defender e os amigos dele que tinham que acabar dos seus argumentos. Lembra que eu falei sobre isso? Nós vemos aí 3 ciclos de falas dos amigos, tá? Depois eu vou fazer o mapa mental sobre a fala dos amigos deles e a gente vai ver isso com maior clareza. Mas eu quero já adiantar para vocês aqui e que a gente possa perceber, você pode fazer isso como uma atividade aí na sua leitura, nos seus textos bíblicos de Jó, desde o começo da Bíblia, desde o começo do livro, você vai perceber ciclos de discursos, tá bom? Ciclos de discursos. E nós temos 3 ciclos de discursos com os amigos de Jó falando, tá? Então a gente vai observando isso. Isso vai ficar de tarefa para você. Aí, volte na sua Bíblia, você pode ver pelos títulos se tiver, ou pelas falas, pelas suas anotações, e você vai perceber 3 ciclos de discursos, tá bom? Você vai observar isso daí. Então, ele faz Bildade e Zofar. Você vai ver que um fala, Jó fala, um outro fala, o outro Jó responde, e assim vai. E nós temos
3 ciclos de discurso. No último ciclo de discurso, um dos amigos já não tem palavra alguma, já não fala nada. Quem é esse? Você vai fazendo a sua atividade aí, tá bom? Fica aí de atividade. E aí, depois disso, nós vemos que Jó, meu Deus, ele enche a boca, ele fala um monte de coisa, né? Inclusive o capítulo 28, onde ele fala da sabedoria de Deus. Depois dessa fala de Jó, então, aparece do nada um amigo chamado Eliú. E esse amigo Eliú, a Bíblia começa a dizer justamente que ele, né, como nós vimos, ele era o mais jovem de todos, ele esperou, e durante todas aquelas falas, eu imagino que ele estava ali, ó, com o coração palpitando. Sabe quando tá assim, com o coração palpitando? E ele estava doido para falar, mas ele esperou. Quando Jó começou a falar, ele defendeu, vocês lembram que nós falamos sobre isso? Ele defendeu, né, a sua causa, a sua consciência, ele se defendeu. Eliú vem então e não se aguenta. Nós falamos, né, no Nordeste, gente, sou nordestina, gente, eu sou potiguar. A gente fala assim, tava igual um siri dentro de uma lata. Tava igual um siri, eu imagino um siri dentro de uma lata, é assim que a gente fala. Ele tava daquele jeito, ele falou, não, agora eu vou falar tudo. E aí Eliú começa a sua fala lá no capítulo 32, falando o quê? Agora fiquem quietos aí porque eu vou falar. E aqui no capítulo 36, então, a gente dá sequência, né? Estamos continuando aí a fala de Eliú, tá bom, gente? Nós estamos continuando a fala de Eliú, que começou lá no capítulo 32. Mas aqui agora vamos ler o texto de hoje. Gente, que delícia! Vamos lá. Disse mais Eliú, porque ele continuava a sua fala. Disse mais Eliú, peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Quem é esse Eliú? Além de ter sido mais jovem, de ter respeitado o momento, de ter, né, o coração estava ali transbordando, a língua dele, ele segurou até o último momento, ele não aguentou aí, o siri dentro da lata. Ele falou, né? Ele falou. E quando ele fala, a partir do capítulo 32, a gente vê aqui que ele fala o quê? Quem está falando para você, ele fala assim, né? Espere, fique mais paciente aí. Né? Porque talvez, vamos lá, gente, vamos fazer uma leitura bíblica dentro da história aqui. Eu imagino que durante a fala de Eliú, eles ficavam querendo falar. E imagine a cena, Eliú falava, calma, deixa eu terminar. Vocês falaram até agora? Eu fiquei quietinho esperando vocês falarem, agora espera aí que eu vou falar. Vocês conseguem imaginar ele falando desse jeito? Ele tá falando desse jeito. Aí espera, paciência. Mais um pouquinho de paciência que eu ainda tenho umas coisas para falar. E aí ele vem, ele finaliza o versículo 4 aqui, dizendo assim, quem está com você é a perfeição no conhecimento. Quem está falando aqui agora é o dono da verdade. Quem está falando aqui é aquele que conhece, que sabe de tudo. Vocês falaram até agora, nem os amigos, nem o Jó, agora é a voz da sabedoria. É como se ele falasse assim. É a perfeição do conhecimento. Meu Deus, quanta soberba. Deixa eu ver na Ara o que diz. Olha, a Ara diz assim, ó. Gente, por isso que eu gosto. Gente, a gente quer uma leitura mais profunda. Não leia uma versão só. Tenha uma, duas, três. Tenha duas, três. Três é sensacional, gente. Quando eu ponho a foto lá de 3 Bíblias, é o 3 Bíblias mesmo que eu uso. Ao meio da revista atualizada, às vezes a King James, às vezes a NVI, a NAA, a NVT, e vou lá. Eu leio um texto aqui, depois eu vou ler no outro texto. É o que a gente vai fazer aqui agora. Olha, ele diz assim, quem está com você é a perfeição no conhecimento. NVI. Ao meio da revista atualizada diz assim, ó, porque na verdade as minhas palavras não
não são falsas, contigo está quem é o senhor do assunto. Eita, olha isso. Quem está falando agora é o senhor do assunto. Meu Deus, se achou pouco ele, né? Ele se achou pouco, meu Deus do céu. Então ele fala assim, eu sou o senhor do assunto. Vocês lembram que existem as duas perspectivas? Ele não é o senhor do assunto, né? Ele vai trazer uma visão para nós diferente da que os amigos tinham trazido até então. Ele vai trazer uma versão diferente, né? Ele vai trazer verdades sobre Deus aqui, mas que também estão aplicadas de uma forma equivocada. Tá? Mas ele vai corrigir, inclusive, a teologia simplista dos amigos, onde existe uma retribuição. Você fez o mal, você está sofrendo, você fez se você pecou, você vai sofrer, se você fez coisa boa, você vai ser próspero. Ele vai o quê? Corrigir isso. Né? Ele vai dizer, não é assim. Esses amigos erraram, Jó errou no quê? Jó errou em toda hora querer se defender. Né? Então ele está falando sobre isso. Aí ele chega aí, dá licença, a voz da sabedoria vai falar agora. Dá licença que eu vou conduzir vocês à verdade absoluta. Então ele vem trazer esse outro ponto de vista aqui. Tanto é que na sequência da leitura, depois, quando Deus fala... Gente, no capítulo 38, que Deus fala. Não, gente... Eu vou ver que dia que vai cair também da vez que Deus fala, a partir do 38, porque daí é do 38 ao 41. Meu Deus, gente, sério. Porque dentro dessa intensidade, dentro da leitura bíblica do contexto, você vai vendo a tensão que vai acontecendo na situação. É como se Deus preparasse o ambiente para que a fala dele houvesse um contraste ainda maior, fosse ainda mais... gritante, a fala dele, sabe? Com tanto poder, com tanta majestade, com tanta grandeza. Então a gente vê tudo isso, a gente vê uma tensão aumentando ali na situação. E diante de aumentar essa tensão na situação, a gente vê quando Deus fala, quando ele rasga o silêncio. Meu Deus do céu, gente, sensacional. Mas tá, então, a gente percebe isso, né? Que o Eliú fala, ele vai trazer, a gente vai perceber aqui, que ele corrige alguma parte da teologia dos amigos simplistas, mas também ele não conhecia a história como um todo. Ele não era, como ele mesmo está dizendo aqui, na sua prepotência, que ele era o senhor do assunto, né? Ele não era o senhor do assunto. Não, né? Ele não era aquele que sabia todas as coisas. Ele não podia saber. Por quê? Porque ele não conhece. Ninguém pode conhecer em exatidão o plano celestial. Lembra dos dois que nós precisamos ter? Enquanto estamos lendo Jó, a gente precisa ter esses 3 pontos na mente. Os 2 S's, né? Que se trata todo o livro de Jó. Veja como se encaixa. Gente... Os 2 S's, quais são os 2 S's? Que eu preciso ter à medida que eu vou lendo o livro de Jó. A história se encaixa dentro da temática desses 2 S's. Também as duas perspectivas. Eu preciso saber que existe a perspectiva celestial e existe a perspectiva terrena. E que eu não posso encontrar resposta e justificativa na perspectiva terrena para algo que está acontecendo na perspectiva celestial. Tá? E tinha mais uma coisa, porque eram 3, né, gente? Olha, já esqueci o que era, vocês me ajudem aí. Que eu falei que a gente tinha que ter esses 3 pontos, né? Era alguma coisa dos amigos, né, gente, que eu falei. Pra gente sempre anotar, né? Ver quem é que estava falando. Aqui, então, é Eliú, tá? E a gente vai observar, então, que ele vem e traz algo diferente. Tá, gente? A sabedoria e o sofrimento. Então aqui a gente vai observar o quê? Eliú está falando sobre a causa do sofrimento de Jó, né? E ele vai falar também da soberania de Deus. Gente, isso é sensacional quando a gente lê o livro desse jeito. Sensacional, sensacional. E eu amo que vocês estão aqui comigo. Versículo 5 diz assim: Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante o direito dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo.
ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizerem. Ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. A gente pode ver aqui que Eliú, ele está dizendo assim, ó, que as pessoas que estão sofrendo, elas sofrem porque, olha lá, ó, eles lhe dirá o que fizeram e que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. É verdade, mas nem sempre, tá? É verdade, mas nem sempre. Então, a gente observa aqui que existe verdade nisso, mas nem sempre, né? Então, a gente vai perceber que Eliú, ele vai trazer muitas verdades. Ele vai trazer verdades, inclusive, que os outros 3 amigos não tinham observado. Como a aplicação das verdades dos amigos, né, não eram coerentes, a gente vai ver que Eliú também traz algumas verdades, mas que elas não justificam o que estava acontecendo com Jó também. Versículo 11. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. É verdade? Nem sempre, né? Nem sempre, mas se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Aí aqui também. Por quê? Porque há pessoas que não obedecem a Deus e morrem na ignorância. Né? Então aqui a gente tem que observar o quê? Que ele traz verdades, mas elas não são de todo. Então esse senhor do assunto aqui, na verdade, ele não sabe tudo. Ele está se achando o senhor do assunto, mas ele não sabe a história como um todo. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando ele os agrilhoa. Eles não clamam por socorro. É verdade? É verdade. Ó, os que têm o coração ímpio. Eles estão sofrendo, eles não clamam por socorro, eles estão presos no seu ressentimento. Isso não é coisa de quem caminha com o Senhor, que é chamado à liberdade, veja. Então, o que ele está dizendo? Que são os ímpios. São as pessoas que não conhecem a Deus, que vão viver com o coração ressentido, que vão viver com o coração cheio de amargura. Isso não é para quem caminha com o Senhor, e é verdade. Quando a gente vai para Hebreus, no capítulo 12, vai comigo lá. Diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Hebreus 12, 15. Olha. Vamos ler Hebreus 12, versículo 14 e 15. Tá? Diz assim, ó. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura, né? Então, o que ele está dizendo aqui nesse texto? Ele está falando justamente para que a gente não tenha raiz de amargura. Para que as situações sejam resolvidas. O que depender de vós, tenham paz para com todos. Então, esse coração ressentido, ele nos afasta dessa graça de Deus. Esse coração ressentido nos afasta, e é verdade. Versículo 13. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando ele os agrilhoa. Eles não clamam por socorro, morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários. Mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição,
ele lhes fala. Olha que verdade sensacional aqui e que vai dar entendimento para a gente sobre aquilo que Eliú está falando. Ele está falando assim para Jó, no versículo 15, mas aos que sofrem ele os livra, em meio ao sofrimento, em sua aflição, ele lhes fala. Ele está dizendo assim, Jó, Deus está falando, você quem não está ouvindo. Mas Deus está falando, porque Deus fala em meio ao sofrimento. E a palavra de Deus vai dizer que Deus fala em todo o tempo. Nós que às vezes não ouvimos, não entendemos o agir de Deus. Então ele vai trazer uma luz no meio do sofrimento de Jó para dizer, perceba o agir de Deus no sofrimento. É aquilo que nós falamos desde o início das nossas leituras e estudo bíblico de Jó, onde nós vemos Deus falando e se manifestando em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento, Deus não nos abandona. Não. Por mais que pareça às vezes que nós estamos sós, que Deus não está vendo, não, isso não é verdade. Deus está com o aflito e contrito de coração. Então clame a Ele. O que é como se Eliú estivesse dizendo, Jó, você está aí o tempo todo se defendendo, querendo achar uma resposta, Deus está falando, e como você fica buscando respostas, você não está observando o agir de Deus. Ele vai concluir esse pensamento, a gente já vai ver. Ele diz assim, versículo 16, ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Olha isso. Ele está dizendo que o Senhor, ele usa a aflição para quê? Para atraí-lo para si. Ele está dizendo que dentro da aflição, Deus pode estar purificando, ensinando, Deus pode estar trazendo Jó para mais perto dele. Essa é a visão de Eliú. E Deus faz isso? Faz, mas é sempre assim? Essa é a resposta final? Não. Essa não é a resposta final, mas é verdade? É verdade. Mas agora, farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas, não se deixe desviar por suborno, por maior que seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam você apoio e alívio na aflição? Acaso as suas riquezas te trazem o alívio no meio da dor e da aflição? Não. É Deus quem traz. É Deus quem dá alívio. E aqui eu acho interessante, porque o alívio de Deus vem no meio da aflição. O alívio do mundo vem quando passa a aflição e passa o sofrimento. Mas o alívio de Deus e a paz de Deus, ela sobrepassa o nosso entendimento de tal forma que nós possamos experimentá-lo no meio da aflição. E essa é a diferença. Essa é a diferença gritante. É o quê? É no meio do sofrimento eu experimentar do alívio que eu posso ter com o Senhor. Gente, isso é sensacional. É o sofrimento e a soberania de Deus juntos. Então, olha lá. Dariam a você, as suas riquezas dariam a você o apoio e o alívio na aflição? Não anseie pela noite quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado! Olha aqui, né? Ele fala como que ele tivesse a última palavra. Cuidado, não se volte para a iniquidade que você parece preferir a aflição. Ele estava falando como se Jó, ele tivesse naquilo lá e ele achasse que era só sobre aquilo a vida dele. Né? Que ele estava um ranzinza, um reclamão, dentro da sua aflição. E ele estava falando, se volte para Deus. Se arrependa, ele fala. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? E aí, ele começa a falar aqui, né? Gente, aí aqui... Calma aí. Aqui é maravilhoso porque
Eliú agora, ele volta a falar dele para Deus. Eliú vai começar a falar agora sobre quem é Deus. E eu acho maravilhoso, e a gente vai fazer isso aqui nessa leitura, para terminar esse capítulo, e a gente vai observar que Eliú, ele volta os olhos dele para Deus e para quem Deus é. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos? Ou lhe disse, agiste mal? Ele está dizendo, quem pode dizer para Deus que é dono de toda a sabedoria? Quem é que pode dizer para Deus, ei, o Senhor agiu mal? Sabe, às vezes nós dizemos isso a Deus, Deus, o Senhor não... Quando nós olhamos para Deus e nas nossas próprias orações, nós queremos dizer a Deus o que Ele deve fazer. Ou quando nós dizemos que aquilo não deveria acontecer, sendo que foi Deus quem fez. E aí a gente vê que muitas vezes nós estamos fazendo isso aqui. Isso que nós lemos e falava, meu Deus, como que eles não viam isso? Muitas vezes nós estamos fazendo o mesmo, dizendo para Deus, Deus, o Senhor agiu mal. Quando? Quando nós não aceitamos a soberania de Deus. Quando nós queremos dizer a Deus o que Ele deve fazer. Como se Ele não soubesse, como se Ele não tivesse o melhor caminho, como se Ele não fosse o sábio. E aí nós dizemos para Deus o que Ele deve fazer. Por quê? Porque lá no fundo a gente acha que sabemos mais que Deus. E alguma coisa que acontece na nossa vida, nós estamos dizendo, o Senhor agiu mal aqui. Ou seja, como Eliú, estamos dizendo, eu sou o Senhor do conhecimento. Eu sou a Senhora do conhecimento. Eu tenho a última palavra. Prepotente, arrogante, orgulhosa. Lembre-se de exaltar as suas obras, as quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê, de lugares distantes, os homens as contemplam. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. Eu acho sensacional, porque é como se a tensão de toda a história até aqui, observem aqui o que tem acontecido, né? O discurso dos amigos, Jó fala, agora aparece do nada esse Eliú, né? Que começa a falar coisas, ele traz muitas verdades, ele traz outros pontos, ele vem falar que Jó que o sofrimento dele é por ele não reconhecer Deus no meio do seu sofrimento. Ele está dizendo, se você não sair daí, Jó, você vai continuar dentro desse ciclo de sofrimento. E essa é realmente uma verdade. É a verdade inteira? Não. Mas ele está dizendo, Jó, se você continuar só reclamando, querendo buscar respostas, murmurando na sua situação, né, achando que os teus dias vão acabar assim... Sabe o que, Jó? Você está olhando somente para a sua circunstância, para o seu sofrimento e achando que Deus não te escuta. Ei, Deus te escuta. Deus se revela. Você não está ouvindo a voz de Deus? Então deixa eu te falar uma coisa. Eleva os teus olhos. Eleva os teus olhos. Veja toda a criação. Como Ele não está falando, como Ele não está se manifestando. É só você olhar. Para a grandeza desse Deus, ultrapassa o nosso entendimento. Você está olhando agora para as árvores, você está vendo um pássaro vivo? É Deus. Você está vendo uma flor? É Deus. Você está vendo as milhares de espécies de plantas ao seu redor? É Deus. E se tudo ainda está com vida? É Deus. É como se ele trouxesse Jó para olhar além do âmbito que ele estava vivendo e sofrendo da sua dor. Então, por isso, ele o traz e volta os olhos de Jó e prepara o cenário para que Deus fale. Gente!
Então vocês estão entendendo que é como se a tensão aumentasse? É como se ele agora chegasse e trouxesse assim um respiro em tudo aquilo. É como se viesse um respiro, sabe, em toda aquela situação, em todo aquele drama, em toda aquela situação pesada. Como Deus é grande. O que ele fala? Ele começa a exaltar quem Deus é. Ele está dizendo assim: não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. Exatamente. Jó, ele não peca contra Deus, ele não murmura contra a pessoa de Deus. Ele fala dele e da sua situação. E aí vem para nós um ensino. Qual? Que dentro da minha situação eu não posso paralisar nela. É como se Jó estivesse paralisado dentro daquela situação. Ele o veio para falar: ei, Jó, vamos caminhar? Jó, vamos olhar além da sua circunstância? Que há vida ainda. Há vida ainda. Deus está, Deus não te abandonou. Vocês entendem isso? É Jó não olhando além da circunstância dele. Ele não pecou contra Deus, mas ele estava paralisado na situação dele. E ele o vem e fala assim: olhe para a grandeza de Deus. A lamentação de Jó é diferente da murmuração, da blasfêmia, de falar contra Deus, do pecado contra Deus. Então, ele estava o quê? Paralisado na situação dele, achando que a vida dele terminaria ali. Lembra que nós lemos isso? E é por isso que do nada aparece esse jovem que se acha a última bolacha do pacote e dentro da sua prepotência e arrogante há verdades que vão fazer assim: ei, como Moisés falou para o povo. Diante daquele, o povo estava vindo em marcha. Diante deles, para sair da escravidão, tinha um mar vermelho. Atrás deles estavam os egípcios. O que Deus disse para Moisés? Moisés, diga ao povo que marchem, marchem, porque ainda há vida. Vamos, marchem. Ô Jó, vamos, marcha. Sua vida não se resume a um capítulo. A sua vida não se resume a um capítulo. Não é Elifaz que tem a última palavra, não é Bildade que tem a última palavra, não é Zofar que tem a última palavra, não é Jó que tem a última palavra, não é Eliú que tem a última palavra. Quem tem a última palavra sobre a nossa história é Deus, que vai iniciar a sua fala no capítulo 38. Sensacional. Vamos, Jó. Eleva os seus olhos. Abre os seus olhos. Veja o agir de Deus, veja a grandeza de Deus, veja a soberania de Deus. O que ele está dizendo aqui, minha gente? A propósito no seu sofrimento. O que é isso? É esperança. Encontre propósito no meio da sua dor. Não paralise a sua vida. A sua vida não se resume a um capítulo de dor. Não. Encontre Deus. Veja Deus. Abra os olhos. Observe o agir de Deus. Deus está. Não feche os olhos, não feche os ouvidos para Deus. Vamos? Ainda há vida. E aí ele diz assim, versículo 27. Ok, minha gente? Ele diz assim: ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens? Como ele troveja desde o seu pavilhão? Quem pode entender? Quem conhece a mente de Cristo? Quem? Então a gente não vai entender, nós não teremos todas as respostas, mas quer saber? Ei, observe que Deus está.
Eclesiastes no capítulo 3, no verso 11. Vai para frente aí. Diz assim, ó. Eclesiastes 3, 11. Não, gente, eu não aguento. Meu Deus do céu, diz assim. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Deus fez tudo no seu tempo. Nós não podemos, não conseguimos compreender as suas obras. Então, mesmo sem resposta, eu confio em Deus, porque Ele é soberano. Mesmo sem entender o que está acontecendo, eu confio. E a confiança em Deus, ela é gerada. Ela é gerada no quê? No conhecimento que eu tenho em Deus. E por isso eu preciso conhecer a Deus a partir da sua autorrevelação. Não existe forma de eu conhecer a Deus se não for a partir dele mesmo. E é por isso que ele nos deixa a sua palavra. Para quê? Para que eu possa conhecer. A Bíblia é a revelação de quem Deus é. Então, eu preciso conhecer a Deus. E o tanto que eu vou conhecendo dentro de uma progressão de conhecimento, existe uma progressão no conhecimento sobre quem Deus é. E dentro dessa progressão de conhecimento, ela se dá a partir do quê? Do meu tempo com o Senhor, em conhecer quem Deus é a partir da sua palavra. Não a partir de mim mesmo, daquilo que eu acho. Daquilo que acham os amigos, de uma fé barata, de um evangelho diluído, de um evangelho sem a cruz, de uma teologia oferecida sem a cruz, onde acha que quando há sofrimento é por causa do pecado e que Deus só vai trazer para você o quê? Uma vida dentro de uma bolha onde não há problemas. E se há problemas, existe ali o pecado. É por isso? Não. Porque o meu Deus é soberano. Mas nem sempre. Vocês entendem que eu preciso conhecer a Deus e ter sensibilidade espiritual? Para conhecer a Deus, aplicar essa palavra aqui na minha vida com obediência, ou seja, muitas vezes o mal que eu estou passando, o sofrimento que eu estou passando é por causa do quê? Decisões erradas que eu tomei, em desobediência a Deus, mas nem sempre. Então, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o meu umbigo, olhar para as minhas atitudes, para a minha vida negligente, para a minha relação com o Senhor. E saber que muitas vezes o meu sofrimento é causado por quê? Porque eu estou afastada de Deus. E eu busco a Deus quando? Quando o calo aperta. Eu busco a Deus quando? Quando eu estou lá no fundo do poço. Aí eu vou para o Senhor. Mas quando a minha vida aparentemente está boa, tá tudo bem, eu não busco a Deus. Mas eu só busco a Deus em momento de dor. Que tipo de relacionamento é esse? Sabe? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, bem importante. A sua relação com Deus, o teu relacionamento com Deus, e aqui eu falo no teu tempo devocional, no teu tempo de leitura bíblica. Não estou falando de livro devocional, gente. Se a tua vida espiritual com o Senhor se baseia num livro devocional, eu não estou falando desse nível de relação, tá, gente? Porque esse aí é um nível bem infantil. Eu já estou falando de um nível um pouquinho mais avançado, onde você lê a Bíblia. Então, o nível da tua relação com Deus, ela está de acordo
com o nível do teu conhecimento de quem Deus é. Isso aqui é sensacional, gente. É um entendimento profundo, sabe? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero conhecê-lo. Se você tem um desejo fraco e frágil de conhecer a Deus, isso também revela a sua relação com Ele. Fraca e frágil. Então, quanto mais eu conheço, mais eu quero. Se eu começo a minha leitura bíblica com 10 minutos, daqui a pouco eu passo para 20. Daqui a pouco eu passo para 30. Daqui a pouco eu passo para 1 hora. E não é que vai ser todos os dias assim. Tudo bem que vão ter dias que você não vai conseguir manter aquilo. Mas a constância é importante. Mesmo sem entender e mesmo sem sentir. Sabe? É você permanecer mesmo quando você não sente nada. Eu não senti nada. Hoje eu não entendi a leitura. Mas não é por isso que eu vou fechar a Bíblia e vou deixar para lá. Não, amanhã eu estou aqui de novo, Senhor. E assim a gente vai, conhecendo, na constância, por conhecer. Senhor, me revela algo mais, algo novo hoje. Se você não viu na palavra, você fala, Senhor, fala comigo. E você olha para fora, para a tua janela. E você vê algo que Deus criou. E você fala, Deus, obrigada. Sabe o que nos falta? É a sensibilidade. É o maravilhar-se da obra do Senhor. Que se revela em todo instante. Mas a gente vai gerando em nós um coração embrutecido, um coração duro, um coração que quer encontrar resposta em Deus naquilo que criou na mente. Ai, Deus vai falar comigo hoje através de uma irmã. Ai, Deus vai falar comigo hoje no louvor. Deus vai falar comigo hoje na palavra do pastor. E se Deus quiser falar com você hoje de um passarinho que bater na sua janela? Não sei. Ele pode chamar a sua atenção para algo que talvez você não tenha chamado. Eu só quero dizer para vocês que nessa palavra aqui, Eliú está trazendo o olhar para uma percepção de Jó no agir de Deus e na presença de Deus, talvez em algo que ele não estava observando. E aí, gente, o que Eliú faz? Eliú fala da grandeza de Deus. Ele fala assim, ó, versículo 29. Meu Deus. Ele fala assim, quem pode entender como ele estende as nuvens? Como ele troveja desde o seu pavilhão. Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. Ele chama o olhar de Jó para observar o agir de Deus, que ele é o Senhor de tudo. Ele é soberano absoluto. Ele está falando assim, observe inclusive os relâmpagos. Ele atrai para si todas as gotas de água. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. O seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado apressente. Então, a gente vai ver e amanhã, a leitura de amanhã continua a fala e finaliza a fala de Eliú. Mas olha aqui o começo do 37, fala assim, diante disso, o meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Gente, eu vou antecipar essa leitura aqui porque eu não vou perder isso aqui com vocês na leitura de amanhã. Então ele começa, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Ele começa, ele não traz resposta para Jó, mas ele traz uma outra perspectiva. Ele fala assim, Jó, pare de olhar e de buscar se defender a sua causa, isso. Quer saber? Você não está encontrando resposta, mas Deus, ele fala com o aflito.
Talvez o teu ouvido não está alinhado à voz de Deus. Quer saber? Você não está ouvindo? Faz o seguinte, Jó. Comece a ver a grandeza de Deus. Comece a ver a grandeza de Deus. Aí, quando Eliú começa a falar da grandeza de Deus, de tudo que Deus é, de que todo o poder está nas mãos de Deus, de como Ele é soberano, ele começa a falar assim, diante disso, diante de tudo isso que Deus é, o meu coração bate aceleradamente. Não é isso que acontece com a gente aqui, gente? Eu não aguento. E salta do seu lugar, ouça. Escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de todas as extensões do céu e manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com a sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. E aí ele começa o quê? O que Eliú está fazendo? Ele está preparando. Ele está preparando o cenário para essa voz que vai o quê? Vai trovejar. Para essa voz que vai falar, que vai rasgar o silêncio. No capítulo 38. Sensacional! Então, nós vimos aqui o Eliú que faz o quê? É o Eliú que traz o quê? Uma outra perspectiva. Ele tira os olhos de Jó, que não estava... Vejam, gente, Jó, ele estava lamentando. Nós falamos sobre o lamento de Jó. Ele não estava indo contra, se rebelando contra o Senhor, como muitas vezes nós fazemos na nossa murmuração e reclamação. Não, ele estava o quê? Paralisado na sua situação. E Eliú faz o quê? Ele fala assim, Jó, olha aqui, para a soberania de Deus. Isso é tão lindo, porque quando nós vemos depois, Deus, ele vai repreender os amigos de Jó. Mas quando ele repreende os amigos de Jó, ele não fala nada de Eliú. Ele não vai falar nada de Eliú. Nem bem, nem mal. Então isso é uma coisa para a gente perceber. Por quê? Porque há muita verdade contida na fala de Eliú. Por mais que ele não conhecesse a história como um todo. O plano celestial. Tá, gente? Então, a gente vê isso sim. E o que acontece nessa situação aqui? O nosso coração fica o quê? Acelerado. Mesmo no meio do sofrimento. Mesmo no meio do sofrimento. Sabe o quê? Levanta os olhos. Nem sempre o sofrimento, ele deve, né? Ele está falando aqui, o sofrimento, ele não deve nos aprisionar. Momentos difíceis, de dor e sofrimento, ele não deve nos aprisionar. Não. Eu preciso estar sensível para o agir de Deus, para ver o que Deus está fazendo, para pedir para Deus, no meio do sofrimento, ao invés de, Senhor, me tira dessa dor, me tira, amém, gente? A gente vai querer sempre, né, sair dessa dor. Mas no meio disso, e desse pedido, e desse clamor genuíno e verdadeiro nosso, que a gente possa aprender a falar para o Senhor assim, Deus, o que eu posso fazer para a Tua glória em meio a esse sofrimento? O que eu posso fazer para contribuir com a Tua obra em meio a esse sofrimento? Onde o Senhor quer me usar aqui? Sabe? Então, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu posso fazer para contribuir com a obra do Senhor? Eu não quero paralisar a minha vida na minha dor, no meu sofrimento, porque a minha vida não se resume a esse capítulo. Não se resume a esse capítulo. É por isso que Deus vai falar. Porque é Ele quem tem a última palavra. Mas sabe o que nos paralisa? É querer achar que nós sabemos de todas as coisas. Nós desenharmos a nossa vida. Nós sabemos o que vai acontecer, nós sabemos o que os outros vão dizer, o que não vão. E a gente desenha ali a nossa história, a gente cria ali a situação. E a gente vive dentro daquilo ali, dentro daquela bolha que a gente entende tudo.
A cereja do bolo? A cereja, então, né? Então, gente, eu não sei, gente. Essa palavra aqui de Eliú é maravilhosa. Eu quero ir para cereja do bolo. Bota a cerejinha aí do bolo. A cereja do bolo. É que existe um caminho que nós vemos sobre isso muitas vezes, mesmo sem entender, nós estamos passando. Ei, vamos sair disso. Às vezes nós estamos ali paralisados dentro de uma dor que Deus já falou, filha, já deu o tempo disso. Vamos. Troca as suas vestes. Troca as suas vestes. Às vezes nós estamos ainda com veste de luto e Deus já falou, troca as suas vestes. Eu coloquei em você um novo cântico. Há novos ciclos começando. E às vezes nós permanecemos no ciclo anterior. Vamos avançar. Mesmo no sofrimento há progresso. Mesmo no sofrimento há progresso. Eu não posso paralisar. Então, eu quero um texto que está lá em Tiago, no capítulo 4. No versículo 6. Que diz assim, ó. Diz assim. Amém, gente? Diz assim, ó. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia fala que Deus, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Muitas vezes nós estamos paralisadas na nossa situação por causa do orgulho do nosso coração. A graça de Deus, ela, como o texto diz, ele dá graça aos humildes. O caminho para que a gente possa percorrer e progredir mesmo no sofrimento é a humildade. Porque há pessoas que mesmo sofrendo permanecem com o coração duro, arrogante, prepotente e orgulhoso. Mesmo na dor, continua com esse coração duro. Sabe, o Senhor aqui, Ele quer nos levar para avançar, para caminhar. E sabe qual é o caminho? Humildade. É se arrepender, inclusive, da dureza desse coração, do ressentimento. Às vezes estamos paralisados por ressentimentos. Sabe, gente, o caminho para a gente avançar em Deus é a humildade. A humildade, a simplicidade. É você chegar diante do Senhor, não com eu sei de tudo, eu sei o que vai acontecer. Senhor, eu não sei de nada, mas eu confio no Senhor. Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu confio no Senhor, que o Senhor é soberano. Um coração humilde e quebrantado diante do Senhor. Deus, mas mesmo diante dessa dor, mesmo sem entender, mesmo sem ouvir a sua direção, mesmo sem compreender, sem conseguir dar o próximo passo, eu confio no Senhor e eu vou permanecer buscando ao Senhor. E quer saber? Deus, o que o Senhor quer que eu faça. Meu Deus do céu. No meio dessa dor, no meio desse sofrimento, para quem
eu posso oferecer dessa graça que me alcançou. Meu Deus do céu! Sabe por quê? Porque eu quero ver o fluir do Espírito Santo. Teu sofrimento é a tua dor e a minha dor e o meu sofrimento não podem nos paralisar. Não. Senhor, o Senhor sabe que está doendo. Senhor, o Senhor sabe quanto eu tenho chorado por isso. Quanto eu estou sofrendo por isso. O Senhor sabe. Mas em meio às minhas lágrimas, o que o Senhor quer que eu faça? Isso é o quê? É se alinhar, é alinhar o seu coração ao propósito de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe. E nós vamos... Olha, para quem eu posso oferecer essa graça que me alcança. Ai, que lindo, é isso mesmo. Amém, gente? Então, a nossa próxima live será quinta. Vai ser toda segunda, quinta e sábado, tá bom, gente? Então, que Deus abençoe. Eu vou fazer o meu caderninho, vou colocar aqui. Gente, eu não consegui finalizar o meu mapa mental, inclusive. Vou ter que botar aqui também, tá bom? Então, que Deus abençoe. E até a próxima, gente.